Muito bem, na aula de hoje vamos explorar a guia página inicial. No Microsoft Word temos a guia página inicial, inserir, desenhar, designer, layout, referências, correspondências, revisão, exibir, desenvolvedor. Eu tenho a guia desenvolvedor, vocês não têm. No curso de informática avançada vamos entender e saber para que ela serve, ok? Mas por enquanto vamos ficar com a exibir e temos a guia ajuda, assim como temos a guia arquivo, que nos leva na verdade para uma outra tela. Vamos retornar aqui e hoje vamos explorar um pouco aqui da guia página inicial. Cada guia vem com um conjunto de ferramentas que podem ser usados aí para facilitar a sua vida e executar algumas ações. Para começo de conversa, nós temos aqui então um texto que foi digitado e toda ação dentro do Word com um texto já existente precisa partir da seleção desse texto. Então existem formas diferentes de selecionar o texto. Vamos ter um vídeo mais à frente que vamos tocar apenas nesse assunto de seleção, certo? Vamos ficar nesse momento com a seleção básica, que é você clicar, posiciona o cursor do mouse aqui em cima, ele se chama cursor, essa setinha branca, né? Observe, quando eu trago ele para dentro da área de edição, que é essa imitação de página aqui, ele se transforma num ponto de inserção, porque onde eu clicar ele vai inserir o texto. Na verdade ele se transforma num seletor, né, que é esse izinho aqui, e quando eu clico ele transfere o ponto de inserção para a posição que eu quero que seja inserido o texto. O ponto de inserção é esse traço que fica piscando na tela. Então eu vou pegar o seletor, vou colocar ele aqui nessa posição, clicar e o ponto de inserção saiu de onde estava e veio para cá. Para selecionar o texto, eu posiciono o seletor, clico, seguro e saio arrastando. O botão esquerdo do mouse, clico, seguro e arrasto para selecionar o texto, certo? Então vamos aqui clicar, segurar e arrastar até embaixo para selecionar todo o texto. Pronto, todo o texto selecionado, vou subir. Estou subindo e descendo usando o scroll do mouse. Quando eu rolo o scroll, que é essa rodinha do mouse para frente, a página sobe. Quando eu rolo ela para trás, a página desce. Se o seu scroll não estiver funcionando, você pode vir aqui na barra de rolagem, que está à direita, clicar, segurar esse êmulo aqui e baixar ou subir. Quando você solta, ele fica lá. Ou posso vir nesse drop down e clicando ele vai descendo, ou nesse outro drop down, clicando e ele vai subindo. Muito bem. Com o texto selecionado, nós podemos justificar. Por exemplo, justificar é deixar tanto essa lateral de esquerda quanto essa lateral direita uma embaixo da outra, com exceção de onde fecha o parágrafo. Observe que onde fecha o parágrafo ele deixa um pouquinho desajustado, porque não há mais palavras para preencher esse espaço, ok? Eu posso centralizar, ele vai ficar alinhado ao meio. Eu posso alinhar ele à direita, nesse caso a direita vai ficar bem certinha, mas a esquerda vai ficar desorganizada, e posso alinhar ele à esquerda, e inverte a situação. Como vimos na aula passada, o ideal é deixá-lo justificado. Para trocar o tipo da letra, já vimos na aula passada que é aqui. Você seleciona a letra que você quiser, tamanho da letra ou tamanho da fonte, né? Fonte e letra, mesma coisa aqui. Vamos selecionar agora apenas uma palavra. Nós temos aqui, ó, quando selecionamos essa caixa de ferramentas mais utilizadas da guia página inicial, que aparece logo próximo do objeto selecionado. Então vamos selecionar outra palavra aqui, ó, ela apareceu. São os mesmos itens que tem aqui em cima, tem nessa caixinha de ferramenta fantasma que aparece aqui. Temos o negrito, que vai deixar o texto um pouquinho mais escuro. Ele é uma ferramenta de destaque. Outra ferramenta de destaque é o itálico, né? O itálico, ele inclina um pouquinho o texto para a direita. Outra ferramenta de destaque é o sublinhado. O sublinhado, ele passa uma linha embaixo do texto selecionado. Com relação ao sublinhado, observe que aqui eu só tenho uma opção de sublinhado, que é essa.
Mas se eu vier por aqui, eu posso abrir e ter outras opções de sublinhado. Vamos selecionando e vamos testando aqui. Você vai testando aí no seu computador, ok? É importante você ir fazendo e não só ir observando, assistindo o vídeo, porque quando você faz, você está gravando no seu subconsciente, tá? Então é algo que você está treinando a sua memória, tanto muscular, quanto a sua memória real, a sua capacidade de lembrar quais essas funções estão relacionadas sempre à prática, ok? Nós temos aqui o botão subscrito e o botão sobrescrito. O botão sobrescrito, ele vai escrever acima, observe o número 2 aqui, né? E o botão subscrito, ele vai escrever abaixo. Abaixo, sempre abaixo do que foi selecionado, observe aí, certo? Então, em alguns momentos você quer escrever, por exemplo, primeiro, né? Você pode colocar isso aqui, ou primeira, colocar o azinho ali em cima. Apesar de que existe um botão, um atalho de tecla para isso, que é Alt e o botão onde aparece o símbolo de primeira, e Alt, o botão do grau. Mas você pode fazer por aqui também, ok? Vamos supor que você digitou esse texto todo em minúsculo, mas você lembrou agora, depois de já digitado, que esse texto precisava estar em maiúscula. Nesse caso, você vem aqui, ó, maiúscula, minúscula, e você alterna para colocar o texto todo em maiúscula, ou para colocar o texto todo em minúscula, ou só a primeira letra da frase em maiúscula, do parágrafo, né? Ou então a primeira letra de cada palavra também pode ser colocada em maiúscula. Você pode inverter, né? Primeira letra minúscula e o resto maiúscula. Enfim, tem ali várias possibilidades usando essa opção. Para trocar a cor da letra, eu tenho essa opção aqui, ó. Ela vai trocar a cor da letra, vermelha, sempre da letra que estiver selecionada. Se eu abrir aqui, eu tenho a opção de trocar e colocar outras cores também, correto? Temos também a opção de marcar o texto. Nesse caso, ele vai apenas usar como se fosse um marcador de texto real, né, numa folha real, apenas a marcação do texto. Eu posso também escolher outras cores para essa marcação de texto. E eu tenho a cor do preenchimento. Posso selecionar aqui essa latinha de tinta e vir aqui e colocar uma cor no preenchimento. Ela é diferente da cor do marcador de texto, porque no marcador de texto, se eu selecionar o parágrafo todo e vier aqui no marcador de texto, observe que fica uma linha entre as linhas, né? E aqui na marcação ou na cor do preenchimento não fica essa linha, certo? Uma outra coisa que podemos ver aqui é a opção marcadores aqui em cima. Você pode colocar essas bolinhas ou você pode colocar qualquer uma ou dessas outras opções. E o bom é que quando você já colocou as opções, for acrescentar mais uma, ele já acrescenta mais um marcador para você, certo? Mais embaixo, deixei uma outra lista aqui preparada. Você tem também os numeradores. Você pode numerar usando números, usando letras e usando números romanos. E a mesma coisa ocorre aqui. Se você for acrescentar aqui depois do açaí mais uma fruta, ele abre o espaço e já coloca mais um numerador para você. Uma outra coisa que podemos ver aqui na guia página inicial é essa ferramenta que é a classificar. Você clica aqui, ferramenta classificar,
verifica se está escrito parágrafo mesmo, se não você coloca parágrafo aqui e clica em OK. Ele vai organizar de A a Z em ordem alfabética o seu texto. Vamos fazer de novo aqui, seleciona, vem aqui de A a Z, verifica se está parágrafo, se não tiver você troca para parágrafo e coloca aqui. Se você quiser fazer em ordem decrescente, quer dizer, da letra Z para a letra A, é só aqui nessa parte colocar decrescente e clicar em OK. Então começa da letra Z e vai até a letra A. Um outro botão que existe aqui, ou uma outra ferramenta que existe aqui, que vai ser muito utilizado, é essa opção, ó, mostrar tudo. O que ela faz? Observe como o texto ficou mais limpo, ó. E agora ele ficou um pouco mais poluído, mas essas letrinhas P ao contrário aqui, esses símbolos, né, que parecem uma letra P ao contrário, ele serve para marcar o final de cada parágrafo. Então aqui, como tem um parágrafo vazio, tem uma linha vazia, e eu consigo observar isso porque tem esse mostrar tudo ativado. Se eu desativar, ó, eu perco a noção de quantas linhas tem daqui para cá, porque eu não tenho nada que marque esses espaços. Uma outra coisa é que ele coloca entre cada palavra um pontinho, tá vendo? Só que esse ponto ele não vai sair no papel, ele é um ponto virtual, só serve para dizer que eu deixei um espaço de uma palavra para outra. E às vezes você pode esquecer o espaço, ou você pode pensar que não foi dado espaço, ou você pode dar mais de um espaço. Aqui eu dei 2 espaços. Vou recolher um. Não confundir com um ponto. Ó, coloquei um ponto seguido aqui. Observe que o ponto seguido, parágrafo, como você queira chamar, ele vai ficar mais embaixo. E esse ponto aqui, ele é o ponto da marcação aqui, ó, do marcar tudo, do mostrar tudo, certo? Então aprenda a digitar já se acostumando a deixar ele ativado. Se você mandar imprimir, ele não vai, esses pontos, esses símbolos, eles não vão aparecer no papel, não precisa se preocupar, mas eles são importantes para que você possa ir vendo o que está acontecendo aí no seu material, certo? Caso você queira praticar, eu recomendo que você pratique isso aqui. Vou pressionar um Ctrl O para pegar uma página em branco. Você digita igual rand, abre parêntese e fecha o parêntese, assim, e aperta Enter, e você vai ter esse texto aí para você praticar. Aquela lista, vou dar um Alt Tab aqui, aquela lista, essas listas aqui eu digitei, tá? Eu abri um espaço aí no texto e digitei elas, mas o texto você pode fazer usando o igual rand aí e vai praticando. Até a próxima aula.